Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 128. Salmo de número 128. Acompanhem comigo a leitura. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como uma videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos dos teus filhos. Paz sobre Israel. Baixem suas cabeças, vamos orar novamente. Deus, nós estamos diante da Tua palavra. Palavra essa viva e eficaz que fala aos nossos corações, que transforma e renova as nossas vidas. Ó Deus, que ela possa falar conosco agora esta noite, que possamos ser tocados por ela, Pai. Esteja comigo na condução, ó Deus, da Tua mensagem, que eu me esconda atrás da Tua cruz, ó Deus, para que o Teu nome seja exaltado, para que o Teu nome seja glorificado, Pai. Que eu não receba glória nenhuma, ó Deus, mas que toda a glória, toda a honra, todo o louvor seja dado a Ti. Abra os nossos corações, os corações dos meus irmãos, ó Deus, para ouvir a Tua voz. É no nome santo do Filho amado Jesus Cristo que nós oramos. Amém. O tema proposto para esta mensagem é a felicidade daquele que teme ao Senhor. Imagine alguém que esteja no deserto e ali ele está desesperadamente procurando por uma fonte de água, pois se encontra com muita sede e não tem mais água para beber, então ele procura incessantemente e corre atrás e não encontra. Até que então ele avista uma miragem. Ele corre até esta miragem, mas ele não tem a sua sede saciada. Ele corre até essa fonte de água, mas não consegue beber esta água porque não passa de uma miragem. Assim são muitos hoje que correm atrás da felicidade, mas não a encontram porque a procuram no lugar errado. Pessoas que olham para uma miragem e acham que é a felicidade, mas quando vão ver, não passa apenas de sua imaginação. Mas em que consiste a felicidade? É possível alguém ser feliz? É possível alguém ter um casamento feliz e duradouro? É possível alguém ser feliz ao ter filhos? É possível alguém ser feliz no seu trabalho? Como é que eu posso ser feliz? E nós vivemos em uma época onde o conceito de felicidade ele é usado de uma forma muito vazia e desconexa do que realmente é a felicidade. Totalmente contrário ao verdadeiro sentido de felicidade. Um período onde o que é pregado sobre o que é felicidade parece até que é impossível se ser feliz. Uma época marcada pela busca incessante por essa felicidade, mas uma busca em prazeres, em carreiras de sucesso, em pessoas, objetos, totalmente contrário ao verdadeiro sentido da felicidade. No entanto, quando nós olhamos para a Escritura, nós vemos que Deus nos revela qual que é o caminho verdadeiro para a felicidade. Quando nós olhamos para o Salmo 128, ele é um salmo de romagem, ou seja, um salmo que era cantado enquanto o povo de Israel ia até Jerusalém. E ali eles estavam cantando e apresentavam o seu louvor a Deus. Ele nos apresenta um retrato da verdadeira felicidade. Uma vida marcada pela piedade, pela bênção familiar, pela bênção no trabalho, pela bênção de Deus.
O reverendo Augusto Nicodemos, ao pregar nesse texto, ele afirma que a verdadeira felicidade consiste em alegrar-se naquilo que Deus nos deu. Enquanto o mundo oferece uma felicidade superficial, baseada apenas nos prazeres carnais, baseada apenas nas circunstâncias momentâneas, Cristo nos oferece uma alegria verdadeira, enraizada na sua graça, profunda e permanente. E quando nós olhamos para o contexto ao qual foi escrito esse salmo, nós podemos perceber que o conceito de felicidade para o salmista aqui é um conceito de um homem onde ele tem uma boa esposa, que cuida bem do seu lar, ele é rodeado pelos seus filhos, ele tem um local onde ele pode plantar e assim sustentar a sua família através do seu próprio trabalho, e este é o conceito de felicidade para o povo israelita daquela época. Será que esse conceito ainda vale para os nossos dias de hoje? Será que esse mesmo conceito que é trazido aqui pelo salmista também se faz presente hoje? Será que a felicidade dos nossos dias também pode ser encontrada nos mesmos padrões que o salmista escreveu? Ou a gente vai procurar a felicidade de acordo com o mundo oferece? Meu objetivo é nessa noite, meus irmãos, é mostrar que o conceito bíblico de felicidade, o conceito que o salmista aqui prega, ainda se faz presente em nosso meio. O mesmo conceito de felicidade que o salmista traz aqui nesse texto é o mesmo conceito de felicidade que nós podemos ter hoje. E a primeira coisa que nós precisamos compreender é qual que é a fonte da felicidade. E o salmista ele responde a essa pergunta: qual que é a fonte da felicidade? Lá no verso 1 ele vai dizer: bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ou seja, para eu ser feliz, eu preciso temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. E quando eu falo de temer ao Senhor, não é que eu tenho que ter medo do Senhor. São coisas parecidas, mas ao mesmo tempo diferentes. Medo requer talvez uma angústia, um sentimento de não querer nem chegar perto. O temor ao Senhor significa você ter um respeito por Deus, ter um zelo, um amor por Deus. É você saber quem Deus é e quem você é. Quando eu falo que eu temo ao Senhor, eu reconheço que Deus é soberano, que Ele é onisciente, que Ele é onipresente, que Ele comanda tudo, que todo o controle do universo está em suas mãos e que eu sou um miserável pecador e careço da graça do Senhor. Então eu temo a esse Deus e eu quero servir a esse Deus, eu quero amar a esse Deus. E em segundo lugar, ele vai falar assim que além de temer ao Senhor, aliás, Provérbios 1:17 vai nos ensinar que o temor do Senhor é o princípio do saber. Calvino vai dizer em suas Institutas, e ele define que a verdadeira piedade como um temor reverente, unido ao amor. Ou seja, temer a Deus é amar a Deus, é entender quem Deus é e quem eu sou. Um filho, ele ama o seu pai e o respeita, não porque ele tem medo da punição que ele vai receber, mas por amor e honra ao seu pai. E é por isso que ele respeita o seu pai, e ele ama o seu pai. E assim deve ser também o nosso temor e amor ao nosso Deus. Um amor de honrá-lo por tudo que ele fez por nós. Além de temer ao Senhor, o homem verdadeiramente feliz é aquele que anda nos seus caminhos. O Salmo 119, verso 1, vai nos mostrar que andar nos caminhos de Deus é viver de acordo com a sua vontade. E essa vontade, ela está revelada na sua
palavra. Ou seja, para eu andar de acordo com os caminhos do Senhor, eu preciso meditar nas suas palavras. Para eu saber qual que é o caminho que eu devo andar de acordo com a palavra do Senhor. O Salmo 1 vai nos dizer: bem-aventurado o homem que não se detém na roda dos bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Bem-aventurado é o homem que medita na lei do Senhor, e tem prazer na lei do Senhor. E é isso que o salmista está falando aqui. Feliz é o homem que teme ao Senhor e anda de acordo com a sua palavra, que anda já no seu caminho. Podemos assim compreender que ser bem-aventurado nas Escrituras é aquele que alcança graça, favor diante de Deus. Ser feliz de acordo com o padrão bíblico não se refere apenas a uma alegria superficial ou passageira, mas uma felicidade plena e duradoura, uma profunda satisfação que vem do próprio Deus. Mas, infelizmente, irmãos, nem todos podem desfrutar dessa felicidade. Nem todos buscam esta felicidade. Há muitos que colocam a sua felicidade no seu casamento, nos seus filhos. Quantas vezes nós não ouvimos falar pessoas dizerem: casei para ser feliz? Ou pessoas dizendo: os meus filhos são motivo da minha felicidade, da minha alegria. Eu não seria nada se não fosse os meus filhos. Eu não seria nada se fosse a minha esposa ou o meu esposo. Pessoas que têm procurado a felicidade na fonte errada. E, infelizmente, esta ideia está até mesmo, muitas vezes, dentro das nossas igrejas. Pessoas que, ao invés de procurar a felicidade em Deus, procuram a sua felicidade em pessoas, numa carreira de sucesso, numa família grande, por vezes, num esposo, numa esposa, em ter filhos e filhas. E quando Deus não manda isso, a pessoa se diz uma pessoa infeliz, uma pessoa incompleta. Salomão, lá em Eclesiastes, ele vai fazer que tudo isso não passa de vaidade. É como correr atrás do vento. É como você trabalhar duro para alcançar a felicidade e não ao encontrar, porque está encontrando no lugar errado. A verdadeira felicidade, a felicidade genuína, é fruto do temor e da obediência do Senhor. A verdadeira felicidade está em Deus. Ela não depende das circunstâncias ao nosso redor. Ela não depende dos nossos cônjuges. Ela não depende dos nossos filhos. Ela não depende da nossa carreira profissional. Ela não depende da nossa família. Ela depende apenas do nosso temor e obediência ao Senhor. Uma vez que nós vimos qual que é a fonte da felicidade, e vemos que a fonte da felicidade é o temor e a obediência ao Senhor, onde é que eu posso evidenciar essa felicidade? Onde é que essa felicidade ela é evidenciada? E no verso 2, o salmista ele começa a responder: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz será e tudo irá bem. A primeira coisa que nós vemos aqui é que o salmista fala assim: olha, o homem que teme ao Senhor, o homem que obedece ao Senhor, ele é feliz no seu trabalho. A partir do verso 2, o salmista começa a descrever essas bênçãos. E essa primeira bênção é a bênção do trabalho. É fundamental nós entendermos aqui que o salmista não está querendo dizer que assim, olha, você vai trabalhar, então você vai ser rico.
Ó, quanto mais você trabalha, mais rico você vai ser. Olha, Deus vai te abençoar com toda sorte de riquezas. Não é isso que o salmista está dizendo aqui, diferente do que muitos hoje empregam. Tragam o seu dízimo para a igreja, que você vai ser rico porque Deus vai te dar um monte de dinheiro. Em momento algum, o salmista está dizendo isso. O salmista está dizendo aqui que o homem feliz, ele se alegra por poder dar o sustento da sua casa através do seu trabalho. A satisfação deste homem está em viver do seu próprio esforço, de poder trabalhar e assim sustentar a sua casa. E ele trabalha com dignidade, com gratidão e com contentamento. Deus, em sua sabedoria, pode dar a muitos muito, e a outros menos, mas isso não significa que Deus deixou de abençoar. E isso não significa também, porque Deus deu menos para mim e mais para o outro, que eu não tenha que ser feliz por aquilo que Deus me deu. O contentamento do homem, a felicidade do homem não está atrelada àquilo que Deus dá, apenas aquilo que Deus deu de muito ou pouco. Mas ele é feliz por aquilo que Deus dá. Não importa se Deus deu muito ou pouco, ele é feliz por aquilo que ele tem, por aquilo que Deus deu. Novamente, eu cito o reverendo Augusto Nicodemos, que pregando também nesse texto, ele vai falar assim que, neste versículo, nós vemos a maldição lá da queda se tornar em graça. O trabalho que após a queda passou a ser algo penoso e frustrante, aqui é apresentado como fonte de alegria e realização, como algo agradável. Quando realizado com temor, o trabalho deixa de ser algo pesado, penoso, para ser algo gostoso, prazeroso. Porque você entende que se você tem, é porque Deus o deu. Entretanto, meus irmãos, muitos têm feito do trabalho uma maldição. Ao invés de se alegrarem com o trabalho que o Senhor Deus deu, eles têm feito dele uma maldição. E quando eu falo que eles têm feito de uma maldição, é porque eles vivem mais para o trabalho do que para Deus. Eles preferem muitas vezes trabalhar incansavelmente do que viver o chamado de Deus para a sua vida. Muitos têm transformado esse trabalho que deveria ser algo agradável como algo penoso e não tiram nem descanso. Esquecem das suas famílias, esquecem do que é prioridade e começam a colocar o trabalho no centro das suas vidas. Justificam que o motivo de trabalharem tanto é porque querem entregar aos seus filhos algo melhor, algo que que possa trazer a eles aquilo que muitas vezes eles não tiveram. Não estou querendo dizer que você querer dar o melhor para o seu filho esteja errado, mas muitas vezes a gente quer dar para os nossos filhos aquilo que eles não querem. A gente quer dar condições para os nossos filhos, às vezes, viajar e fazer aquilo outro, e não tem nada de errado nisso. Mas quando eu perco o foco, que o meu dever, primeiro como pai, como mãe, é ensinar o meu filho a andar nos caminhos do Senhor, o meu trabalho se torna uma maldição. Quando eu esqueço que eu tenho que zelar pela vida do meu filho, quando eu esqueço que Deus me deu meu filho emprestado e que eu tenho que devolvê-lo para Ele, como uma pessoa santa, alguém que anda nos seus caminhos, e ao invés de eu me preocupar com isso, me preocupo mais em dar bens materiais a Ele, o meu trabalho tem sido uma maldição na minha vida. Provérbios capítulo 15, versos 16 e 17 vai dizer que é melhor o pouco, havendo o temor do Senhor, do que grande tesouro onde há inquietação. Melhor é um prato de hortaliças onde há amor, do que o boi cevado e com ele o ódio. Melhor é eu ter o que comer na minha casa, do que eu oferecer um banquete na minha mesa e os meus filhos, minha esposa, me odiar. Melhor eu dar aquilo que satisfaz a eles, do que eu oferecer para eles aquilo que eles não estão me pedindo. Melhor é o pouco do que o muito.
Não estou querendo dizer novamente aqui que desejar oferecer uma condição financeira para o seu filho, para sua esposa, para sua família é um problema. Não estou querendo dizer que você querer oferecer ao seu filho algo melhor é um problema, uma escola digna, um bom estudo, uma carreira boa é algo ruim. Eu estou querendo dizer que o problema não está no desejo em si, mas em sacrificar tudo para alcançar esse fim. Quando eu busco apenas por estabilidade, prosperidade financeira, isso me resulta na negligência dos meus deveres. E a Bíblia, ela nunca condena o trabalho em si, mas ela alerta sobre as prioridades da nossa vida. O reverendo Heber Júnior diz que o trabalho não é um fim, mas um meio, um instrumento de bênção para a sua vida, para a sua família e para outras pessoas. O trabalho é um meio, um instrumento de Deus nas suas mãos para abençoar a sua vida, abençoar a sua família e abençoar a vida do seu próximo. Este é o trabalho que alegra o coração do homem. O homem descrito pelo salmista, ele não é definido pelas riquezas que ele tem, mas sim pela satisfação e a gratidão de poder trabalhar e viver do seu trabalho. E essa é a visão bíblica de sucesso e de vida plena. Não acumulação de bens, mas realização de viver segundo o propósito de Deus, com contentamento, generosidade e amor. Uma outra bênção provinda da felicidade daquele que teme ao Senhor se encontra no verso 3, que é a bênção no lar, a felicidade dentro do lar. O verso 3 vai dizer assim: tua esposa no interior de tua casa será como videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira ao redor da tua mesa. Este homem, ele é feliz porque ele tem uma esposa. E no verso 3 ele volta para esse ambiente familiar. Não é feliz só por ter a esposa, mas porque tem filhos também. A expressão aqui usada pelo salmista, o interior de sua casa, revela um aspecto importante do papel da esposa. E quero dizer aqui que eu não estou querendo dizer que o lugar da mulher é no fogão, e só no fogão. E nem é isso que o salmista está querendo dizer. Mas quando ele fala assim, que no interior da sua casa, a mulher tinha aquele canto que era dela. O papel da mulher no contexto daquela época é muitas vezes diferente do contexto de hoje. Mas a mulher daquela época era uma mulher que amava cuidar do seu lar. Era uma mulher que amava os afazeres domésticos. Mas também não significa que a mulher não podia trabalhar fora. Quando nós olhamos para Provérbios sobre a mulher virtuosa, era uma mulher que cuidava do seu lar, mas que também trabalhava fora. Era uma mulher que tinha prazer de cuidar do seu lar, mas que trabalhava fora também. Só que o seu prazer maior estava em cuidar do seu lar, dos seus filhos, do seu esposo. E o salmista relata aqui essa felicidade de ter esta mulher que trabalha em casa e que é feliz por ter o seu lar. O lar era um ambiente onde ela exercia a sua influência, promovendo vida, ordem, alegria e cuidado. Uma casa onde só tem homem, por exemplo, um homem que mora sozinho ou que mora com um primo, a casa normalmente cheira mal e é bagunçada. Concordam? Mas quando tem uma mulher, normalmente a casa é limpa, organizada, cheirosa, e a mulher, ela fica preocupada se tudo está fora do lugar. Ela não dorme direito, ela não pensa direito, ela não consegue viver direito. Porque para ela, a casa tem que estar organizada. E o salmista está relatando essa mulher aqui.
A mulher que se preocupa com o seu lar, que se preocupa em estar, que seu esposo chegue e tenha as coisas em casa. Ela trabalha fora, ela pode trabalhar fora, mas ela se alegra em poder cuidar da sua casa. Ela se alegra em viver para o seu esposo. Isso não... outra coisa que ele fala aqui é que ela será como uma videira frutífera. A videira na cultura israelita era um símbolo de fertilidade, de beleza, de alegria, de abundância e de paz. As mulheres, elas queriam ter filhos, elas ansiavam por ter filhos. E quando a mulher não tinha filho, ela muitas vezes vivia triste. Porque para ela era importante ter filhos. E para o homem também. Lembram que naquela época eles estavam esperando o Messias. Eles também ansiavam pelo Messias. Quem sabe o Messias não sairia da casa deles? Quem sabe aquele prometido não vem do meu lar? Era um desejo deles também. Em tempos bíblicos, uma videira frutífera é um sinal claro de prosperidade e bênção. E ao usar essa imagem para esposo, o salmista ele está exaltando a importância da esposa e o valor que ela tem no contexto familiar. O texto ele nos mostra que a mulher ela ocupa um papel especial. E muitas vezes a gente olha para o papel da mulher só como a mulher tem que ser submissa. E as pessoas falam que a mulher tem que ser submissa e não explicam o porquê. E não explicam o que é ser submissa. É como se a mulher tem que obedecer a tudo que o homem faz e fala e abaixar a cabeça e tá tudo certo. Quando na verdade não é nada disso. A mulher está sob a missão do homem. O homem tem a responsabilidade de liderar o lar. Ele é o cabeça, ele foi colocado como o cabeça do lar. Só que o homem tem que entender o seguinte: se uma decisão precisa ser tomada, ele vai tomar em comum acordo com a sua esposa. Se não há um comum acordo, a decisão tem que ser dele. Ok. Se der certo, os dois acertaram. Os dois acertaram. O homem não pode chegar para a mulher falando assim, tá vendo? Eu disse para você. Não. Os dois acertaram. Agora, se der errado, eu errei. Eu errei, não foi ela. A gente coloca muito peso na submissão da mulher, mas a gente esquece que a Bíblia fala para o homem amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. E como Cristo amou a igreja, dando a sua vida por ela. Qual é o homem que está disposto realmente a dar a sua vida pela sua esposa? A se colocar na frente dela para receber um tiro. O homem é que ele valoriza essa mulher, porque ele encontra nela a felicidade vinda do próprio Deus. Provérbios 18, 22 afirma que quem encontra uma esposa encontra o bem e alcançou a benevolência do Senhor. Ou seja, ter uma esposa é uma dádiva, uma expressão da bondade de Deus na vida do homem. Uma outra bênção que o salmista vai falar é a bênção de ter filhos. Após escrever de quão feliz é o homem que teme ao Senhor, e ele encontra a sua felicidade no trabalho, ele encontra a felicidade em ter uma boa esposa, ele vai ter a felicidade também de ter filhos. Ele compara o rebento de oliveiras como uma metáfora rica de significado da cultura hebraica. Né? A oliveira também era uma outra árvore muito valiosa para os israelitas. Era uma fonte de alimento, de óleo, e um símbolo de prosperidade e durabilidade. E aí, quando nós vamos ler lá o verso 3, ele vai falar assim, teus filhos como o rebento da oliveira, a roda da tua mesa. O salmista ele compara os filhos como os brotos da oliveira, que nascem junto ao tronco da oliveira, apontando a ideia de
continuidade da sua linhagem. Ele vai ficar, vai morrer, mas a sua linhagem irá continuar. A renovação da sua família, a promessa de continuidade para o futuro. E o salmista se alegra em ter filhos. Ele ama ter a casa cheia. Hoje em dia a gente olha para as pessoas, às vezes os casais não querem nem ter filhos. Assim, para quê? Filho dá trabalho. Para quê? Estou bem do jeito que eu estou. E, infelizmente, essa ideia entra até dentro das nossas igrejas. Casais que não querem mais ter filhos. Porque filho dá trabalho, eu vou perder aquilo que eu tenho hoje, a liberdade que eu tenho hoje, eu não quero ter filhos. Quando, na verdade, a Bíblia fala para a gente ter filhos. E eu não estou querendo dizer que você tem que sair fazendo filho a rodo e sem pensar nas consequências, como alguns também pregam. Nós temos que ser conscientes e pensar se nós teremos condições ou não de criar 2, 3, 4 filhos. Nós devemos pesar também na balança e ver quantos filhos nós podemos ter. Mas não ter o desejo de ter filhos, não creio que vá tão de acordo assim com as Escrituras. Filhos são herança, são bênção do Senhor. E o israelita, para ele, a casa quanto mais cheia era melhor. Mas a gente está falando de um contexto onde ter filhos e o sustento da sua casa era muito mais tranquilo do que hoje numa cidade como a de São Paulo. Se você ter filhos hoje na cidade de São Paulo, você tem que se preocupar com estudo, com saúde, com alimentação, né? Você tem que se preocupar com isso. Mas isso não significa que você não precisa não ter filhos por causa disso. Porque Deus vai te agraciar e vai te dar condições de sustentar os seus filhos. Porque filho é bênção do Senhor. E Deus não te concede uma bênção sem ter como você sustentar essa bênção. E aqui ele fala que ao redor da mesa traz a ideia de estar cuidando, zelando pelos filhos. Uma outra coisa que a gente tem aqui nesse salmo é a ideia de ensinar os filhos a viver nos caminhos do Senhor. E eu volto a chamar a atenção dos homens. Homens, esse papel é de vocês. A mulher ela vai te auxiliar nisso. Mas o ensinar o caminho, falar o caminho que o filho deve andar, é papel principal do homem. Lembra que ele é o líder do lar, ele é o sacerdote do seu lar. É por meio dele que os filhos conhecerão a Deus. É por meio dele que os filhos saberão quem é Deus. A mulher tem sim um papel importante, ela também tem sim que ensinar, mas a maior responsabilidade é do homem. E aqui o salmista ele fala dessa felicidade de ter filhos. E o desejo de ter filhos. E o querer ter filhos. Não para a sua glória, mas para a glória do Senhor. Para que esses filhos cresçam e vivam para o Senhor. Isso nos ensina que a verdadeira alegria, ela não apenas está atrelada às condições externas, mas em saber que Deus está direcionando em todos os momentos a sua vida. E aí o salmista ele encerra essa parte no verso 4 dizendo: eis como será o homem, como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Ou seja, ele mostra o que é ser feliz, quais são as bênçãos
desse temor ao Senhor e como esse temor ao Senhor reflete na felicidade dele no seu trabalho, no seu lar, e o quanto isso é abençoador para o homem. O quanto esse homem é abençoado por isso, por temer ao Senhor. E esse cenário todo que ele ponta, que ele mostra, é de um homem abençoado, porque teme ao Senhor. Nos versos 5 e 6, ele vai falar da felicidade em ver o reino avançar. E aqui ele faz uma oração, né? O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Veja os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. O salmista agora ele passa a orar por este homem que teme ao Senhor. E esta oração não é apenas para esse homem, mas para todo o povo de Israel. Era como se o salmista estivesse profetizando sobre a vida deste homem, sobre a vida do povo de Israel. E quando nós falamos de Sião, Sião era um monte onde Jerusalém estava. E no centro de Sião estava o templo. E no templo é onde habitava o Senhor. E quando ele fala, o Senhor te abençoe de Sião, ele está falando assim, olha, o Deus do templo, o Deus ao qual que você está indo lá em Jerusalém adorar, é o Deus que vai te abençoar. É o Deus que vai derramar todas essas bênçãos que eu estou falando para você na sua vida, se você temer ao Senhor. Esse mesmo Deus que você está indo a adorar e que nós estamos aqui indo, cantando, louvando ao Senhor com esses salmos, é o mesmo Deus lá de Sião que vai te abençoar com um trabalho onde você vai ser feliz, com uma esposa com quem você vai ser feliz, com filhos com quem você vai ser feliz. É esse Deus o provedor destas bênçãos. Não há outro meio de você alcançar essas bênçãos se não for por meio de Deus. E eu não estou querendo dizer que somente os cristãos são abençoados por Deus com filhos, com um lar feliz. Até mesmo porque nós vemos ímpios sendo felizes com isso. Isso se chama graça comum. O sol nasce para todos, até para os ímpios. E Deus, em sua graça, Ele derrama essa felicidade até mesmo para os ímpios. Se Ele derrama essa graça para os ímpios, quem dirá para nós que somos seus servos? Quem dirá para nós que somos filhos dele, que clamamos e louvamos o nome dele? Assim dizemos. Então esse Deus que promove essa bênção até mesmo para os ímpios, promove ainda mais para os seus. E ele continua, para que vejas prosperidade de Jerusalém. Ou seja, o salmista está dizendo aqui, olha, para que você veja a igreja de Deus crescer, que você viva anos e anos e você consiga ver o reino de Deus avançar, e que isso seja algo de alegria em seu coração, que você se fique feliz em ver o reino de Deus prosperar, que você fique feliz e tenha uma vida longa para que você possa ver isso. E acima de tudo, para que você possa ver os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Que você viva muitos e muitos anos para que você possa ver os seus filhos, os seus netos, quem sabe os seus bisnetos e talvez ainda os seus tataranetos. Mas não só ver de nascer, porque a felicidade não estaria completa se isso se visse só de nascer, mas que você veja os seus filhos trilhando nos caminhos do Senhor, que veja os seus netos trilhando nos caminhos do Senhor, que veja os seus bisnetos trilhando nos caminhos do Senhor. Isso te trará felicidade, porque você está vendo os seus filhos, a sua prole, andar nos caminhos do Senhor, e a igreja do Senhor avançando, e a igreja crescendo e crescendo cada vez mais, e o reino de Deus crescendo, e isso trará felicidade ao seu coração, porque não importa o que você tem, não importa quem você é, importa que Deus seja exaltado, glorificado, importa que o reino de Deus cresça. E a prosperidade aqui que ele está falando não se trata de prosperidade de riquezas materiais, de bens materiais, mas sim de, como eu disse, de ver a sua família em Cristo, de ver os seus filhos crescer e ter Cristo como seu Senhor.
Prosperidade aqui não é prosperidade de ficar rico, de todo ano conseguir trocar de carro, de viver numa casa luxuosa, mas é prosperidade de ver os seus filhos servindo ao Senhor, temendo ao Senhor, ensinando esse temor às próximas e próximas gerações. A promessa feita por Deus ao povo fiel consiste em prosperidade e paz na nova terra. O Salmo 128 expressa o desejo do salmista em viver com a sua família em um ambiente de abundância, tranquilidade e paz. E ele encerra esse salmo falando assim: haja paz sobre Israel. E essa expressão, ela não apenas carrega o desejo de ausência de guerra, mas uma plenitude de vida, de harmonia, de segurança, de paz, de bem-estar. Concluindo, meus irmãos, o Salmo 128, ele nos apresenta um retrato contracultural de felicidade. E eu falei no começo, será que esse salmo ele ainda aponta para um retrato de felicidade nos dias de hoje? E a minha resposta é sim. A minha resposta é sim. O homem feliz é aquele que teme ao Senhor, que anda nos caminhos do Senhor. E quando esse homem que teme ao Senhor e anda nos caminhos do Senhor, ele vai ter uma mulher que teme também ao Senhor, que anda nos caminhos do Senhor e que tem prazer de ser uma esposa, de cuidar do seu lar. Ela pode trabalhar fora, mas ela tem prazer de cuidar do seu lar. O homem feliz, ele quer ver a sua casa cheia. Talvez com 1, 2, 3 filhos. Quantos Deus assim puder dar a ele. Mas ele deseja, porque ele sabe que isso é herança do Senhor, é bênção do Senhor. E além de querer ter filhos, ele quer que seus filhos cresçam no caminho do Senhor. Ele vai ensinar, ele vai inculcar para que eles cresçam no caminho do Senhor. O homem feliz, ele vai se alegrar do seu trabalho. Pode ser o mais difícil que seja, mas ele sabe que é por meio do seu trabalho que Deus o sustenta. E porque ele sabe que é por meio deste trabalho que Deus o sustenta, ele vai ficar feliz. Vai enfrentar as dificuldades que tiver que enfrentar. Talvez até mude de emprego por algo melhor. Mas ele vai ser feliz, porque ele sabe que é ali que Deus vai estar sustentando a sua família. O homem feliz, ele não encontra a sua felicidade na sua esposa, no seu trabalho, na sua carreira profissional, nos seus filhos. Mas o homem feliz, ele encontra a sua felicidade em Cristo. E quando ele tem os seus olhos firmados em Cristo, voltados para Cristo, as bênçãos do Senhor vêm sobre ele. E as bênçãos do Senhor são a que o salmista descreveu aqui. Trabalho, lar, ver o reino de Deus crescer. E isso vai o fazer feliz, porque os olhos dele estão postos em Cristo. A felicidade deste homem, a felicidade da família deste homem está intimamente ligada à piedade com a qual este homem governa o seu lar. E a felicidade, a prosperidade da igreja está intimamente ligada à felicidade, à prosperidade das famílias que compõem esta igreja. A verdadeira felicidade, ela não está na busca pelos prazeres carnais, mas está em buscar em Deus a verdadeira felicidade. Então,
Eu não caso para ser feliz. Eu caso para encontrar em Deus a felicidade por meio do casamento. Eu não tenho filhos para ser feliz. Eu tenho filhos para encontrar em Deus a felicidade nos meus filhos. Eu não trabalho para encontrar felicidade. Eu trabalho porque Deus me deu esse trabalho e por meio dele eu posso sustentar a minha família. Então eu sou grato a Deus e feliz por Deus me conceder esse trabalho. Que possamos olhar para esse retrato de felicidade e sim, entender que esse retrato de felicidade pintado aqui pelo salmista é um retrato que ainda se faz presente hoje em nosso meio. Um retrato que muitas vezes tem sido negligenciado. Um retrato que muitas vezes tem sido distorcido. Um retrato que muitas vezes tem sido negado. Mas que é o retrato de um viver feliz, baseado em Cristo Jesus. Amém?